Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 16. O tema central que consideramos para este capítulo, a responsabilidade social da igreja. Paulo ele tinha um amor muito grande pelas pessoas. A evidência do convertido é o amor. O amor é maior que tudo, o amor é maior do que dons espirituais, porque o amor, ele prevalecerá. Os dons espirituais, quando Jesus voltar pela segunda vez, eles desaparecerão. Mas lá na eternidade, nós vamos continuar amando a Deus. Nós vamos continuar amando o nosso Deus lá na eternidade. Então, Paulo, ele tinha esse amor pelas pessoas. E Paulo, ele fazia tudo isso com o intuito que houvesse salvação. Que todos, assim como Deus queria que todos se salvassem e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, Paulo também gostaria que todos também tivessem esse conhecimento da palavra, para que o Espírito Santo pudesse fazer obra regeneradora na vida de muitos. Mas também, Paulo tinha uma preocupação com o lado humano das pessoas. Ágabo, ele tinha, da região lá da Galácia, e no governo de Cláudio, ele previu uma grande seca e fome. E isso se concretizou. Na região da Judéia, em Jerusalém, houve uma grande fome. E Paulo ele vai falar aqui nesse capítulo acerca de uma coleta para os necessitados lá da região da Judéia, justamente Jerusalém. E ele vai dizer: quanto à coleta para os santos, aqueles convertidos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. Sabemos que as igrejas da Galácia foi as primeiras igrejas que Paulo fundou. Icônio, Derbe, Listra, foram igrejas que Paulo fundou. Então, eles tinham, na realidade, a vontade de contribuir. Ele fala: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Então, por que Paulo fala o meio da semana? Porque o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição de Jesus. Era o dia que eles se reuniam. Então, era muito mais fácil fazer essa coleta quando todos estivessem juntos. Porque se não fosse nesse dia, dificilmente, evidentemente, que tinha dificuldades de fazer essa coleta. Então, esse é o dia que Paulo propõe, porque todos se reúnem e todos levam. Mas ele diz o seguinte: conforme a sua prosperidade. Então, aqui não há a questão de sacrifícios. Cada um dá de acordo com aquilo que possui. Aquele que tem menos, dá menos. O que tem mais, dá mais. Essa é a ideia. E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, é que já quando eles forem, já está tudo pronto. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Então, Paulo ele tinha também uma preocupação muito grande com a sua integridade, com a sua honradez, com a sua honestidade. Porque ele está enviando cartas com aqueles que vão levar
lá, né, para levar essas dávidas a Jerusalém. Isso, meus irmãos, quando nós lemos esse trecho bíblico, nós vamos ver que nos dias de hoje não há essa preocupação. Porque Paulo aqui, ele está se preocupando em prestação de contas. E isso não acontece nos dias de hoje. Raramente nós temos, né, denominações que prestam contas daquilo que é oferido. Mas isso devia ser todas fazerem isso. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Mas ele agora vai falar dos seus projetos pessoais. Paulo tinha projetos, né, como todos nós temos, mas nós sabemos que nós planejamos. Mas quem executa é o nosso Deus. Se estiver de acordo com a sua vontade, serão executados. Ele diz assim: irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque eu devo percorrer a Macedônia. E nós vamos entender que, bem, pode ser que conosco me demore, mesmo passe o inverno, para que me encamineis nas viagens que eu tenha a fazer. Então, Paulo ele tinha toda uma programação de viagens para a pregação da palavra de Deus. E ele vai dizer: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo. Ele tinha um desejo de permanecer algum tempo, se o Senhor o permitir. E aqui tem uma colocação muito importante, que nós devemos ter o cuidado de tudo que vamos fazer, dizer, se o Senhor o permitir. Quando eu vejo as pessoas dizendo até amanhã, não dizendo se Deus quiser, porque, meus irmãos, nós somos muito pequenos. Nós somos como um sopro. A qualquer momento podemos partir desta vida. O Tiago fala a questão da falibilidade dos projetos humanos. Ele vai dizer: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, Tiago está aqui falando da nossa falibilidade dos projetos humanos. Nós somos pequenininhos, nós somos sopro, meus irmãos, como um sopro. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É o que Paulo está falando aqui. Ele tinha esse desejo de permanecer com os irmãos. Mas se o Senhor permitir, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Aquela festa da colheita era uma das 7 festas para Deus. Existiam 7 festas para Deus no Antigo Testamento. Começava com a Páscoa, depois nós tínhamos a festa dos pães asmos, depois as primícias, depois Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculo. Essas festas que Deus, né, ordenou que fizesse para o Deus. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Essa é uma cidade que Paulo sofreu muito, porque tem a questão daqueles ourives que eles se sentiram prejudicados quando Paulo prega aquela cidade e muitos se convertem.
E aqueles homens viviam daquelas indulgências que fazia aquela deusa. Mas ele tinha a capacidade de mobilizar pessoas, de encorajar pessoas. Paulo valorizava as pessoas. Ele vai falar nominalmente de algumas pessoas importantes que tiveram com ele. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele fala a questão de que porque trabalha na obra do Senhor, esteja sem receio entre vós. Por que talvez ele tenha falado isso? Porque Paulo era muito jovem. E dizem que Paulo era muito tímido. Talvez seja isso, sem receio entre vós. Mas era um homem de Deus. Não havia nenhuma dúvida com relação a isso. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero como os irmãos. Acerca do irmão Apolo, nós vamos lembrar que havia uma divisão na igreja de Corinto, quando eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, e Paulo vai dizer, não, nós somos todos de Cristo. Eu prego o evangelho de Cristo. Então havia dissensões entre eles, dizendo, olha, um é de Paulo, outro é de Apolo. E Paulo, em um momento, ele se constrangeu com relação a isso, com relação a Apolo. Ele tinha muita consciência do que ele fazia. Muitos lhe tenham recomendado que se fosse ter convosco, em companhia dos irmãos. Então ele fala acerca do irmão Apolo. Mas, de modo algum, era a vontade dele e agora. Irá, porém, quando se lhe deparar, boa oportunidade. Mas ele também vai falar das exortações finais. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé. Portanto, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, Paulo, ele entende que o amor, ele é o dom supremo. Ele é o dom maior que qualquer dom espiritual. Ele vai agradecer a alguns irmãos. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, que se consagra ao serviço dos santos, que também vos sujeitais a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Eram irmãos cooperadores da obra do Senhor, eram irmãos que estavam disponíveis para a obra do Senhor. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Eram homens generosos, homens que supriam, porque trouxeram refrigério a meu espírito. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você estar atribulado, com alguma dificuldade, e alguém trazer refrigério para o seu espírito, meu irmão. E ao vosso, reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam do Senhor, muito vós saúdam Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa dele. Nós sabemos que na época do imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus lá de Roma, e Aquila e Priscila tiveram em Éfeso e em Corinto. E esses homens muito ajudaram Paulo. Eles faziam a sua casa como uma reunião para reunião da igreja do Senhor. Então, Paulo está saudando e dando bênção para essas pessoas. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo, com um beijo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, do projeto de Hipônio. E se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Maranata, o que vem em nome do Senhor Jesus.
Ele vai concluir esse capítulo dizendo: a graça do Senhor Jesus seja convosco. A graça é um favor imerecido, meus irmãos. A graça foi aquele que Jesus fez em nosso favor na cruz, morrendo no nosso lugar, para trazer salvação e vida eterna para todos nós. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que saudação maravilhosa, que conclusão maravilhosa que ele faz desse capítulo e de toda a carta aos Coríntios. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos.